Obrigado, Flávia. Hoje nós temos um convidado muito especial que mora aqui no estado de São Paulo, mas na verdade ele gira o Brasil e gira o mundo. Ele está ligado a um projeto fantástico, vocês conheceram na primeira parte do programa, uma parte do que é feito, principalmente aqui no Brasil, mas ele vai conversar com a gente e nos ampliar esse trabalho maravilhoso que se estende por muitos países. Vamos conversar com Elmer Barbosa, coordenador do Ministério Maranata Voluntários Internacional. Elmer, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Privilégio, Sérgio. Elmer, eu queria que você contasse a história, aonde começou esse projeto e como é que ele veio parar aqui no Brasil. A Maranata começou com um grupo de amigos nos Estados Unidos que estavam incomodados com as filhas, principalmente, que estavam se desviando um pouquinho da igreja, ficando desencorajadas, e eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa para que não as perdessem, né? Foi aí que, em uma conversa com amigos, decidiram, vamos fazer alguma coisa na América Central. Pegaram pequenos aviões e foram até as Bahamas para construir uma igreja. A partir daí começou um grande movimento, a bola de neve foi só aumentando, mais pessoas queriam se envolver. Surgiu uma organização ali na região de Michigan, Maranata Aviadores na época, e se juntou com uma outra organização, Voluntários Internacionais, e aí criaram uma organização, depois uniram as duas, se tornou então Maranata Voluntários Internacional. Há quanto tempo existe? Há 45 anos. Isso aconteceu há 45 anos atrás. Então, é uma longa história. A partir daí foi crescendo, a Maranata já serviu em mais de 85 países ao redor do mundo, sempre escutando os convites da Igreja Adventista, e foi assim que nós viemos parar no Brasil. A Igreja nos convida para auxiliá-los em diferentes locais com infraestrutura, construções de igrejas, escolas, e recebemos um convite para a União Nordeste há mais ou menos 5 anos atrás, para vir auxiliá-los com um projeto de construção de igrejas, e aí começou o nosso processo no Brasil. Agora, Elmer, como é que você conheceu esse projeto? Eu me formei no NASP, Campus 2, fica aqui em Engenheiro Coelho, e eu gostaria um pouquinho, na época eu estava procurando a oportunidade de aprender mais inglês. Ia para o exterior, terminou que surgiu a oportunidade de ser voluntário missionário na África. Eu agarrei a oportunidade indo com a igreja naquela época e chegando na África, no país de Moçambique, eu fui apresentado para a organização que eu estaria auxiliando, na época era a Maranata. Então, há 9 anos atrás, eu comecei a trabalhar auxiliando primeiramente como voluntário a organização por 1 ano no país de Moçambique. Continuei por outros 2 anos em Moçambique com a Maranata, aí já me tornei um empregado da organização e fomos para o Malawi. E aí, depois de trabalhar no Malawi, iniciando esse país também, a Maranata me convidou para retornar ao Brasil e dirigir os projetos aqui. No Brasil, desde quando? Desde 2010, julho de 2010. E o que vocês já fizeram no Brasil? Como eu comentei, a gente tem apoiado a região Nordeste, principalmente, e Norte agora, trabalhando em parceria com as uniões, com as regiões que coordenam a igreja nessas regiões. Auxiliamos na União Nordeste com cerca de 350 igrejas. Uau. Também na região, agora a União Leste fica com sede na Bahia, em Salvador, com outras 300 igrejas. Estamos trabalhando agora também na União Norte, amanhã estarei em Santarém, então a gente está trabalhando, auxiliando a igreja em diferentes regiões do Brasil. Já construímos cerca de 620 igrejas até o momento, e uma escola, né? E uma escola. Bom, 620 igrejas em 6 anos, é isso? Isso, correto. Uhum. Isso dá quase uma igreja por semana. Pois é. É isso, né? Agora, a gente viu, inclusive, na reportagem, que é uma igreja que também foi muito bem pensada. Ela é simples, mas ela é confortável, ela é, vamos dizer assim, muito agradável para quem vai assistir na igreja e frequentar a igreja. Correto. Agora, tem um fato que eu acho que era importante você destacar, é que muitos empresários ou muitos doadores, muitas vezes acham que fez a sua parte dando um cheque. Olha aqui, está aqui um cheque, vai lá na África, vai lá não sei onde, faz e acabou. Correto. Eu estou em paz com Deus. Exato. E alguém vai lá e vai fazer aquilo se transformar numa igreja. Mas vocês dão oportunidade para os doadores trabalharem, ou seja, pegarem uma camiseta, um chinelo, ir lá, cimentar, pintar, colocar porta. E essa é uma experiência fantástica, porque tem gente que é bilionária e que ajuda o projeto, mas nunca tinha tido essa iniciativa de ele pegar, literalmente, mão na massa, ele e família. Verdade. Qual é o impacto disso para as pessoas que participam? Quando a organização surgiu, a ideia era
trazer de volta a missão ao coração das filhas. E nós sabemos que esse impacto ele continua. Quando as pessoas se envolvem financeiramente, isso é importante, é necessário. A gente só se mantém porque existem pessoas que ajudam com o bom coração, mas o envolvimento pessoalmente, estando em contato com as comunidades onde a gente ajuda, os projetos de voluntários ao redor do mundo inteiro, quando você tem a oportunidade de conhecer as dificuldades do próximo, quando você conhece um membro da igreja em um local difícil, onde você não tinha ideia das dificuldades que ele enfrenta, isso transforma o coração, isso te faz se apaixonar mais pela missão. E eu acho que isso nos transforma, nos faz crescer espiritualmente. Então, é a grande importância do voluntariado. Quando você ajuda financeiramente é importante, mas quando você participa e você conhece de perto a necessidade do seu irmão, isso te faz uma pessoa muito melhor. Agora, Elmer, você também tem pessoas, jovens, por exemplo, falam, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho força de trabalho. Vocês aceitam esse tipo de mão de obra? Nós temos contratado pessoas para trabalhar com a organização nas regiões onde nós já estamos, como a região da Bahia e na região do Pará, onde nós temos equipes fixas. E sempre contamos com o apoio de pessoas que estão ao redor, que precisam talvez de trabalho e estão dispostas a auxiliar. Mas, em geral, nos projetos de voluntariado, as pessoas têm que conseguir os próprios recursos, né? Então, nós auxiliamos com dicas de como eles podem correr atrás dos recursos, como que eles podem conversar com alguém e auxiliá-lo para participar. Então, para o voluntariado, as pessoas têm que conseguir os recursos para participar. Nós temos algumas equipes de trabalho fixas e nós buscamos essas pessoas nas regiões onde nós estamos trabalhando, né? Elmer, os próximos desafios no Brasil, vocês pretendem cobrir outras regiões? Isso, nós temos grandes desafios no Brasil. Estamos começando a caminhar para a região noroeste, ali onde está a região do Amazonas. E é uma região difícil. Se alguém conhece aquela região, sabe que não é a mesma coisa se trabalhar no Nordeste, né? As dificuldades com os rios. Você não pode construir uma igreja na beira do rio e as pessoas que conhecem sabem que pode alagar. Então, é uma dificuldade diferente do que a gente encontra em outras regiões do mundo. Então, estamos começando agora em conversa com a União Noroeste, tentando auxiliá-los um pouquinho e descobrindo maneiras de como auxiliá-los da maneira correta, para que seja útil e realmente seja uma bênção para a igreja naquela região. Elmer, aqueles que quiserem se interessarem em fazer parte desse ministério, como é que fazem? Se tem algum e-mail ou site? Eles podem entrar em contato através do nosso site, que é maranatabrasil.com.br, e através das nossas redes sociais, no Facebook, /Maranata Brasil, Twitter e Instagram, no MaranataBR, @MaranataBR. Eles podem entrar em contato com a gente. Se você quiser mandar um e-mail, brasil@maranata.org, a gente vai estar esperando e respondendo qualquer dúvida que você tenha. Bem, a fé tem o orgulho de também estar junto com o Maranata ajudando. Então, a Federação dos Empreendedores aqui do Brasil já estão de braços abertos para também fazer com que esse movimento cresça aqui. Agora, referindo-se especialmente aos empreendedores. Aqui no Brasil já existe esse hábito de eles ajudarem em projetos dessa natureza ou ainda é uma coisa muito que vem lá de fora para cá? Nós temos trabalhado muito com o apoio dos Estados Unidos hoje. A organização tem sede lá, isso é o nosso forte. Então, nós não temos buscado intensamente o pedido de doações no Brasil, mas existem pessoas que entram no nosso site, descobrem que podem ajudar e eles têm de bom coração auxiliado no trabalho. Ainda está crescendo, nós não estamos ainda forçando o apoio no Brasil, ainda não estamos fazendo grandes divulgações para pedido de apoio financeiro, mas existem já algumas pessoas, empreendedores que conhecemos, que falam, olha, eu gostaria de ajudar, é algo que toca meu coração e a gente tem recebido algum apoio. Então, tem crescido, nós percebemos que aos poucos tem crescido o apoio de empreendedores no Brasil a projetos como o nosso. Elmer, que mensagem final você daria para os jovens, para os empreendedores que ainda não conhecem o seu projeto e que gostariam de participar, enfim, de algum projeto para salvar almas através da construção de igrejas? Eu diria aos empreendedores, eles têm uma oportunidade de Deus, uma bênção que foi dada a eles, a capacidade de auxiliar a igreja de maneira diferente, algo que outros talvez não poderiam. Então eu diria, se envolvam, participem ativamente nesses trabalhos. Com certeza Deus vai tocar o coração e mostrar qual é o programa que você deve se envolver. E eu tenho certeza que a bênção é certa. E para os jovens, a missão vale a pena.
se envolver no trabalho nos transforma. E não existe privilégio maior do que servir a Deus com a nossa vida, ser instrumentos nas mãos de Deus, né? Conversamos, Elmer. Acabou o tempo. Com Elmer Barbosa, coordenador do Ministério Maranata Voluntários Internacional. Parabéns pelo trabalho de vocês, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E a fé continuará junto com vocês, com certeza. Amém. Vamos juntos. Telespectador, não saia daí não. O programa continua e vamos estar aqui na próxima semana com mais histórias e testemunhos. Até lá.